E aí, pessoal, tudo bom? A gente tá de volta aqui com mais um 0659 e a gente vai falar sobre prosperidade dentro do projeto bíblico aí, né? A gente vem falando sobre isso, o que é prosperidade. Se você tem alguma curiosidade, fica ligado. Os vídeos estão aí no Café com Reflexões e também estão ainda no Instagram. A gente já falou sobre alguns pecados dentro desse projeto, o que é pecado verdadeiramente. E falamos também a respeito de algumas leis, né? Alguns pontos, alguns degraus aí para alcançar a prosperidade, caminhando dentro do que a Bíblia nos diz. Oi, Tereza, estamos de volta com 0659, né? E aí, o que acontece? A gente falou aí sobre os pecados, né? Vamos relembrar aí quais são os pecados, o que verdadeiramente nos afasta do caminho de Deus no meio desse caminho aí de prosperidade, né? A gente falou um pouquinho sobre o pecado da pressa, né? Que é você querer acelerar o processo de Deus aí, você querer estar acima aí do que Deus verdadeiramente quer para a sua vida e acaba, às vezes, fazendo coisas que não deve, né? Colocando a carroça na frente dos bois aí. Aí a gente também falou sobre mais um pecado, né, dentro desse projeto aí de prosperidade, que foi o pecado da avareza, né? Você querer ser rico de qualquer forma, a qualquer custo, né? Querer ser rico e não próspero. De qualquer forma, a qualquer custo. E acaba aí, às vezes, também, muitas vezes, né? Saindo do caminho do Senhor. E falamos sobre o pecado da falta de prazer no trabalho. Vamos acelerar. Falta de prazer no trabalho, a ira contra a riqueza, a inveja, a cobiça, né? O pecado aí da preguiça e o pecado do orgulho. E depois de falar sobre o que é pecado, a gente começou a falar como alcançar a prosperidade. Oi, Marcelão, seja bem-vindo, Deus abençoe, bom dia, Tereza. Como alcançar aí prosperidade? Regiane, seja bem-vinda. Aí a gente falou sobre a lei da oportunidade, a lei da sabedoria. A lei da sabedoria tem 3 degraus aí para alcançar. E agora a gente vai falar sobre a lei da visão, né? O que é a lei da visão? Lembra que eu falei pra gente ler aí Abacuque 2? Então, vamos ler Abacuque 2:2. Vamos lá. Ele fala: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem correndo passa. Então o Senhor falou assim: escreve o que você viu, a visão que você teve, escreve ela em tábuas, de maneira que que quem passe correndo consiga enxergar, consiga ler o que está escrito, né? Olha o Senhor fazendo propaganda aí, né? Nessa época, brincadeira. Fazendo, como é que é o nome? Outdoor, né? Nessa época aí. Brincadeira. O que acontece? O que o Senhor está falando é o seguinte, é sobre missão e sobre visão, né? Geralmente quando a gente está começando uma empresa, quando a gente está num processo de começar uma empresa, de trabalhar, né, no direcionamento de uma empresa, a gente começa pensando exatamente nisso. O foco da gente, qual é o seu foco, né? Para a igreja, para a empresa, seu foco, seu objetivo, a sua visão, os valores, a missão. Então a gente vai falando sobre isso, sobre o que é importante, né?
Só que lembrando que dentro da palavra de Deus, dentro do processo bíblico, a nossa missão, ela envolve o outro. A nossa missão, ela não pode envolver só o seu ego, o seu centro, a sua vontade, o seu desejo. A nossa missão, biblicamente, ela envolve o outro, né? E a palavra de Deus diz, uma das missões que ele nos dá é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então o Senhor nos deu isso como missão. E aí o que acontece? A gente precisa entender que enxergar a nossa vida, a nossa empresa, a nossa casa, o nosso... Daqui a um tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que você está, né? Quando a gente tá fazendo esse projeto de vida, a gente fala, daqui a 5 anos, daqui a 30 anos, como é que tá a sua vida? Como é que tá o seu projeto de vida, né? Dentro desse prazo. O que vai acontecer dentro da sua vida? E precisa ter com clareza o que você deseja para a sua vida. O que você está sonhando para a sua vida? Qual o seu objetivo? O que arde no seu coração? Quando a gente fala sobre uma vida com propósito, lá em 40 dias de propósito, se você não assistiu, vai lá e assiste, tá? Tá na playlist ali ou na série escrito assim, 40 dias de propósito. Quando a gente fala sobre 40 dias de propósito, a gente fala exatamente sobre isso, sobre a importância de você ter bem claro qual é o seu verdadeiro objetivo, qual a sua verdadeira missão, aonde você quer chegar, como é que você quer ser conhecido, o que arde no seu coração. E aí a gente fala sobre uma coisa chamada forma, né? Qual é a forma que você tem? Qual é a forma que arde em você? Qual o que é o desejo do seu coração? Porque às vezes a gente pensa assim, sabe? Não, eu só quero a vontade de Deus para minha vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é verdade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a melhor vontade que existe. Mas, quando o Senhor coloca no seu coração um desejo muito grande que está dentro do projeto dele, dentro de prosperidade, de propósito, dentro do propósito eterno, esse desejo no seu coração, que inflama no seu coração, ele também é propósito de Deus, né? Se ele estiver dentro, claro, da vontade de Deus, dentro do que é santo, dentro do que é reto, né? Então, ele também está dentro da vontade de Deus. E aí, o que acontece? A gente tem que ouvir o nosso coração que inflama, entender. Porque a gente não tem, de coração, motivo para abrir os olhos todos os dias, se a gente não tem um objetivo, um propósito de vida, um desejo, um sonho. Então é importante nesse momento dar uma paradinha e perguntar qual é a sua missão, qual é o seu desejo, qual é a sua razão de existir, aonde você quer chegar, como você quer ser conhecido ou ser lembrado. Qual é o legado que você quer deixar? Qual sua missão? Qual o seu valor? Você já fez um planejamento estratégico para isso? Já planejou como chegar nesse lugar que você deseja? O que você precisa aprender para chegar lá? O que você precisa colocar em prática para chegar lá? O que te ameaça
O que pode te impedir? Existe uma ferramenta aí chamada análise SWOT. Essa ferramenta, ela trabalha exatamente isso, seus pontos fortes e seus pontos fracos. E como trabalhar em cima dos pontos fracos para torná-los pontos fortes, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento. Eu vou deixar essa ferramenta para o pessoal que está aí no grupo do WhatsApp. O pessoal que não está no grupo do WhatsApp, vai lá na bio do Instagram, se inscreve no grupo do WhatsApp para fazer parte aí das tarefas do 0659 também, que é importante. Então, essa análise SWOT, ela faz com que você entenda melhor quais são seus pontos fracos, né? Seus pontos que precisam ser trabalhados, que precisam ser cuidados para que haja também crescimento. As pessoas chamam a visão, o desejo, o objetivo de sonho. Sonho, às vezes, ele fica só lá nas nuvens quando você deita e dorme, né? É importante transformar o sonho em meta, em objetivo, em propósito. É importante saber o que você quer. Não existe progresso, não existe prosperidade se você não sabe o que você quer para ser lançado para o sucesso. Então é preciso saber o que você quer, o que você almeja, o que você deseja, o que arde no seu coração. E quando a gente define aí o que a gente almeja, o que a gente sonha, aí a gente começa a estabelecer algumas prioridades na nossa vida. Porque aí eu começo a criar um passo a passo de planejamento para chegar onde eu quero. Para chegar onde é importante para mim. Como é que eu vou me esforçar para alcançar isso, né? Lembrando dos pontos importantes da nossa vida, como a gente fala, família, né? Importante. Porque o que é mais importante? Família, trabalho, dinheiro, amor, saúde, lazer, espiritualidade. O que é mais importante? Cada um tem um grau de importância na nossa vida. Cada um tem um grau de importância. E quando a gente coloca na ordem certa, gera prosperidade. Olha, algumas pessoas devem ter falado assim, o mais importante na minha vida é a família. A palavra de Deus diz que o mais importante é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Se eu não tiver amor, eu não serei próspero. Se eu não tiver amor, eu não serei nada. Então, o mais importante é o amor. E ele destaca entre o amor, a fé. Aí ele fala um outro que agora me fugiu a memória. Qual desses é o mais importante? Deus volta e fala assim, o amor. O amor é mais importante, né? Então, é importante a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E quando a gente se posiciona dessa forma, aí sim a gente consegue colocar em ordem o que é prioridade na nossa vida e o que não é. Então, e outra coisa, a gente não pode pensar assim, igual existem alguns ditados que falam assim, sorte no jogo, azar no amor, né? Se você tá bem no seu trabalho, provavelmente sua casa tá ruim. Se você tá bem na sua casa, provavelmente seu trabalho tá ruim. Eu repreendo isso pra minha vida. Eu sou próspero em tudo que eu faço. Então, eu sou próspero no meu trabalho, eu sou próspera na minha casa, eu sou próspera no meu relacionamento, eu sou próspera em tudo que eu faço. Não, eu rejeito na minha vida que eu tenho que ser boa em uma coisa e ruim na outra.
Não, de jeito nenhum. Prosperidade é exatamente em tudo, em tudo. Não é riqueza. Prosperidade é em tudo que eu faço, em tudo que eu coloco a mão. É ter sucesso em diversas áreas, sem deixar nada para trás. É nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é prosperidade. Não fica nada fora do lugar. Então, eu não estou falando aqui que é mais fácil, mas que é possível. Ele fica mais possível quando eu estabeleço prioridades na minha vida. E antes de tudo, eu preciso saber verdadeiramente onde eu quero chegar. Salomão fala assim: melhor é o prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios 15:17. Então, ter dinheiro é inútil, né? Ter sucesso é inútil se eu não tenho o amor verdadeiro. Se eu não tenho um amor verdadeiro. Muitas vezes a gente se posiciona em favor de alguma coisa e esquece outra. Durante muitos anos mesmo, meu pai foi militar. Ou às vezes você não esquece, às vezes você não pode. Por exemplo, meu pai trabalhava de 5 horas da manhã até o horário que ele podia sair lá no serviço dele, chegava em casa umas 7 horas por aí, se arrumava e aí ele ia correndo de novo para trabalhar na noite como garçom, ou como segurança, ou como maître, ou como o que tivesse para trabalhar, para ganhar um valor aí de dinheiro para poder pagar as contas e dar uma vida boa a todos da família, né? Principalmente os filhos. Ele sempre foi muito dedicado aí aos filhos, muito dedicado. Sempre querendo dar do bom e do melhor. Acho que porque meu pai não teve um pai carnal. O pai dele foi Deus, é Deus. Então, por conta disso, por conta dessa necessidade, ele sempre quis dar o melhor pra gente. Sempre quis dar o melhor pra gente. E aí ele passou uma vida inteira assim, às vezes dormindo e... Amém, Teresa. Pode ficar tranquila, tá bom? A gente entende. Aí o que acontece? Então, às vezes ele passava poucas horas dormindo, ele quase não dormia. E quando ele estava em casa, que ele ia tirar 1, 2, 3 horas de sono, ele não queria barulho, porque, poxa, trabalhou o dia inteiro. Então ele acabava aí perdendo muito da nossa fase assim de criança e tinha uma certa irritabilidade muito grande com relação a barulho, com relação a bagunça, com relação a essas coisas, mas não porque não quisesse que seus filhos brincassem ou se divertissem, mas é porque ele estava muito cansado. Ele estava muito cansado, porque ele estava correndo para dar uma vida melhor para a gente. E quando ele se converteu ao Evangelho e começou a trabalhar na obra de Deus, uma das coisas que ele começou a diminuir foi esse trabalho fora. E Deus abençoou grandemente a vida dele, assim. Meu pai passou a ser um pouco mais participativo da nossa vida, mas é um processo. Ele não passou a ser participativo da nossa vida assim da noite pro dia, né? Mas isso foi... Eu lembro que a gente morou no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente quase não via meu pai porque ele viajava muito por conta da Marinha. Mas ele estava mais presente do que antigamente. E também, assim, depois foi aumentando essa presença nele, né? É um processo.
Então, prosperidade, às vezes a gente enxerga prosperidade assim como ganhar dinheiro, prosperidade como riqueza, como ter bens, como ter... E prosperidade, na verdade, nada mais é do que ter verdadeiramente tudo. É o poder ter tudo. É o poder estar com todo mundo. Prosperidade é isso. E é importante a gente fazer essa pergunta, sabe? Marcelo ensinou isso pra gente na live passada. Ele deixou uma ferramenta aí chamada Perdas e Ganhos, que fala sobre isso, sobre você pesar o que você perde e o que você ganha verdadeiramente quando você tem... quando você vai criar um projeto ou fazer alguma coisa, o que você perde, o que você ganha, né? Exatamente, é um processo de mudança e ele só acontece quando eu decido mudar, né? É verdade, é isso aí. Só quando eu decido mudar. Então, o Marcelo deixou aí essa ferramenta, né, que fala sobre perdas e ganhos. E essa ferramenta ela é muito importante também porque ela te mostra que quando você cria alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, você perde alguma coisa com isso, você ganha alguma coisa com isso e você entende a priorizar o que verdadeiramente é importante para você, porque você entende o que você perde, entende o que você ganha, entende seus... como trabalhar em torno disso, e aí o que acontece? Você passa a valorizar aquilo que você de repente não valorizava, e até mesmo se posicionar às vezes com relação a alguma coisa que você estava almejando muito, você fala, não é isso que eu quero. Eu quero estar com a minha família, eu quero educar a minha família, eu quero... E isso aqui vai me impedir. Então, é mais importante para mim esse aqui do que aquele ali. Então, é importante fazer também essa ferramenta aí que Marcelo ensinou. E para hoje, a gente precisa se responder verdadeiramente. O que é o sucesso para você? O que é prosperidade para você? O que é sucesso para você? Como é que você encara é algo bom ou é algo ruim? É algo bom ou é algo ruim? Dentro do processo de crescimento, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade dentro do processo de crescimento? E como é que você acha que você vai alcançar o sucesso que você tanto almeja? Como é que você vai alcançar esse sucesso? Qual é o meio que você está utilizando na sua vida para alcançar esse sucesso? O que você está fazendo para alcançar o seu objetivo? Qual é a ação, a atitude que você está tendo para alcançar esse sucesso? E tem uma outra pergunta, como é que você lida com o sucesso? Como é que você lida com o sucesso? E com o dinheiro? Como é que você lida com o dinheiro? Qual é a prioridade dele na sua vida? Oi, Fernandão, seja bem-vindo. Qual é a prioridade dele na sua vida? Como é que você lida com ele? Qual é a importância que você dá para ele? Pensa nisso e responde para você. Responde para você. Quando a gente busca verdadeiramente prosperidade, é importante entender o que é prosperidade, é importante entender o que é sucesso para você. É muito importante entender isso. Porque assim, senão eu considero um grau de esforço muito grande, eu vou trabalhar muito para alcançar alguma coisa, eu vou me gastar, eu vou dar toda a minha energia, e quando eu chegar no topo eu vou falar assim, mas não era isso que eu queria.
mas não foi isso que eu sonhei. Mas não é isso que é importante para mim. Então, antes de mover o esforço, é importante entender a verdade dentro de você, é importante ter autoconhecimento. É importante saber quem você verdadeiramente é e o que você verdadeiramente almeja. Não adianta você ir pra game. Bora, vamos pra game! Faz a tarefa! Corre atrás! E aí você chega no topo e diz, caramba, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. E desperdiçou tempo, desperdiçou vontade, desperdiçou. E não chegou. Na verdade, não chegou. Então precisa entender. Marcelo tá colocando assim, preciso entender o que realmente quero de verdade. Exatamente, é o que eu realmente quero de verdade. É entender verdadeiramente o que é sucesso para mim. O que é sucesso para mim. O que é prosperidade verdadeiramente. É enxergar o fracasso como ponto de crescimento, de aprendizado, de conquista, de desenvolvimento. O Fernando falou isso junto com o Marcelo numa live sobre desenvolvimento. É ter inteligência emocional para ter desenvolvimento, para aceitar o fracasso como ponto de crescimento. E não como fracasso, como derrota. Como acabou tudo, vou embora. Eu preciso parar de rotular as pessoas e preciso parar de me rotular também com relação a quanto elas têm, ou o que elas têm, ou o que elas possuem, e determinar que elas são fracassadas ou que elas têm sucesso por aquilo. Pedro não tinha um centavo furado no bolso, mas ele era próspero. Jesus Cristo não tinha beleza, não tinha riqueza, não tinha, mas era próspero. Paulo tinha condições, mas não era rico. Ele trabalhava, fazia suas tendas e era próspero. Então eu não posso rotular as pessoas. Só quem é rico, milionário, poderoso, tem o melhor carro, é próspero. Para de se enganar. Às vezes o rico, milionário, poderoso não é próspero. Ele só é rico, milionário e poderoso, mas não é próspero. Existe uma probabilidade de nunca chegar no topo justamente porque ficará procrastinando e rodando atrás do próprio rabo, isso mesmo, porque não ama aquilo que faz e nunca dará resultado nisso. Exatamente. Rodando atrás do rabo. Ou até chega no topo, sabe, Marcelo? No topo aí, esperado. Eu quero ter R$1 milhão, eu quero ter, e aí chega no topo lá, no topo que eu digo assim, alcança aquilo que colocou como objetivo, e aí chega lá e fala assim, caramba, mas eu não queria R$1 milhão, na verdade o que eu queria era ter a minha família perto de mim, e para ter R$1 milhão eu afastei toda a minha família. O que eu queria na verdade era ser lembrado como uma pessoa que desenvolve outras pessoas e eu saí fazendo aí um monte de coisa para alcançar financeiramente o que eu queria e fui lembrado como aquele que é usurpador, aquele enganador. Jacó foi lembrado durante muito tempo como enganador, porque ele queria muito a primogenitura, ele queria a bênção de Deus. Era propósito de Deus que ele tivesse a bênção, porque Esaú rejeitou a bênção que Deus deu para ele. Essa é a minha visão, sabe? Minha interpretação bíblica. Esaú rejeitou o que Deus deu para ele, se afastou da presença do Senhor, buscou mulheres de outros lugares para se casar, não deu importância à primogenitura, tanto que vendeu ela por lentilhas, e aí o Senhor permitiu
que Jacó tomasse a primogenitura, fosse lá e enganasse seu pai e recebesse a bênção de Deus sobre a vida dele. Porque Jacó valorizava muito mais a primogenitura do que Esaú. Mas ele foge, fica longe da sua família, fica longe dos seus irmãos e é lembrado como enganador. Ele paga o preço, ele é enganado pelo seu sogro. Ele é enganado pelo seu sogro. Passa por várias situações na vida dele e demora muito tempo para ele ser verdadeiramente abençoado. Porque financeiramente ele foi muito abençoado, mas ele não tinha prosperidade, não tinha sucesso, ele não tinha no coração dele o que verdadeiramente importava para ele. E aí quando ele chega, ele já era rico, ele já era poderoso, ele já era, mas não era próspero. E quando ele chega ali no monte em que ele conversa com Deus e ele luta ali pedindo a bênção dele, ali a maldição sobre a vida dele é quebrada e ali ele é abençoado e ali ele se torna próspero. Porque ali ele diz verdadeiramente o que ele quer. Ele quer deixar de ser enganador. Ele quer ser povo de Deus. Ele quer ser escolhido. E ali o Senhor coloca a mão sobre a vida dele. Ele chegou ao topo, mas não era o topo que ele verdadeiramente queria. E só depois de ficar coxo é que ele chegou no topo que ele realmente queria. Não deixe para chegar onde você deseja verdadeiramente coxo. Busque antes. Agora, se para chegar ao topo você precisar ficar coxo, fique coxo. Porque vai valer a pena. Valeu a pena para Israel, valeu a pena para Jacó, né? Vai valer a pena para você. Com certeza, para cada um de nós. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento na nossa vida, no nosso coração. Tudo, na verdade, é uma questão de efeito, né? Como assim? É uma questão de efeito. Tudo, na verdade, é uma questão de efeito. Ou, como Jesus diz, tudo é uma questão de semear. Tudo é uma questão de semear. É Jesus quem diz. Quando você semeia, você colhe. Ah, Cláudia, nem tudo que eu semeio eu colho. Eu colho. Eu colho, mesmo que seja do meu vizinho, porque eu semeei amor. Eu colho do meu avô, porque eu semeei obediência. Porque eu semeei... É como Ezequias, o Senhor fala assim, Ezequias seguiu o coração de Davi. Então ele colhe esses frutos de Davi, mas por quê? Porque ele semeia a obediência, né? Então, segundo o coração de Davi. Porque se você não semear amor, você não pode colher do seu vizinho, porque senão é roubar, e aí não é de Deus. Se você não semear trabalho, se você não semear amizade, você não pode... Perdão, eu falei trabalho e esqueci de falar porque. Se você não semear trabalho, você não tem ganho para comprar no mercado aquilo que você não plantou. Você teve que semear trabalho. Se você... Oi, Renatinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, de uma forma ou de outra, a gente semeou. A gente semeou. Porque se os meus avós plantarem tâmara e eu tô colhendo agora, é porque eu semeei, está aqui ainda. Na presença do Senhor, na casa dos meus pais, na obediência, no caminho para poder colher as tâmaras que eles plantaram. E se eu plantar tâmara, mas eu vou plantar tâmara e não vou colher tâmara, porque tá lá no futuro. Então eu não vou colher tâmara. Por que não?
Se eu posso ir ao mercado e comprar, se eu posso ir colher dos meus avós, eu posso colher do meu vizinho. Ah, mas não é o que você semeou, mas é do que você semeou. Você semeou amor, amizade, você semeou trabalho, você semeou comunhão, você semeou união, e aí por conta disso você vai colher. Então você colhe. E aí o Senhor fala, é importante semear. Jesus Cristo fala, é importante plantar. Quando a gente planta, quando a gente produz, a gente é próspero. Porque prosperidade é produtividade. É Jesus que está falando. Ele diz, quando você semeia, você colhe. Quando você semeia, você está produzindo. Quando você produz, você é próspero. Você é próspero. A gente não está falando de dinheiro. A gente não está falando de riqueza. A gente não está falando de poder. A gente está falando de prosperidade. Prosperidade. Existe um texto de William Shakespeare que fala assim, nós somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos. Nós somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos. São os sonhos, são os objetivos que nos levantam todos os dias. A palavra de Deus lá em Provérbios 23, 7 fala assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como imaginou em seu coração, assim ele é. Mas não basta só imaginar. Precisa ter atitude, precisa fazer. Precisa fazer. E para fazer, precisa ter coragem, precisa ter ousadia, precisa pensar fora da caixinha, precisa se desafiar, precisa vencer seus medos, sua timidez, suas limitações, precisa vencer as pessoas que se opõem aos seus sonhos. Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Porque aí, quando você coloca a ação, como você imaginar, assim será. Assim será. Então, imagine para você grandes feitos. Imagine para você grandes coisas. Imagine para você tudo que Deus pode te oferecer. Mas coloque em ação. Dentro do propósito de Deus. Lembra? Não fuja do propósito, porque se você fugir do propósito, você pode ser milionário, mas não será próspero. Não será próspero. Lembre-se que obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos de seu objetivo. Henry Ford que fala isso. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos de seu objetivo. Sabe um grande exemplo disso? Pedro. Pedro é um grande exemplo disso, porque quando ele está lá no mar, ele diz, Senhor, se é tu mesmo, deixe que eu também ande por sobre as águas. E aí Jesus fala assim, venha meu filho, ande por sobre as águas. E ele olha para Jesus e fala, vou andar por sobre as águas. Coloca o pé, anda por sobre as águas e de repente ele tira os olhos de quem? De Jesus, que é o objetivo dele. E ele olha para um lado, onda, ele olha para o outro, tempestade, ele olha para cima, tá fechando o céu. E aí o que acontece com ele? Ele começa a afundar, porque ele tirou o olho do objetivo dele. Tirou o olho do que verdadeiramente era importante, Jesus Cristo. Não se permita afundar, buscando objetivos vãos, ou olhando para tribulações. Não se permita afundar, buscando objetivos vãos ou olhando para tribulações. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. E você será próspero. Você vai alcançar prosperidade. Mesmo que você não seja milionário.
você vai alcançar prosperidade, tenha certeza disso. Isso é o que eu queria deixar para vocês hoje, que Deus abençoe o coração de vocês e que possa estar aí cada dia mais e mais e mais abrindo os nossos olhos, os nossos corações para o aprendizado. E transborda na vida do outro, é muito importante, transborda na vida do outro. Ou compartilha o vídeo, ou fala com ele a respeito do que você aprendeu, do que você concorda, do que você não concorda. Coloca aí nos comentários o que você tem dúvida, o que você acredita. Se você não concorda, coloca aí por que você não concorda, sabe? Coloca aí um curtir, coloca no coraçãozinho. E se você não quer curtir, se você acha assim, balela tudo isso que ela falou, não tem problema. Me diz aí por que você acha balela, pra gente poder estar trabalhando em cima disso. Ninguém é 100%. Só Jesus Cristo. E a gente tá aqui junto para aprender. Beleza? Que Deus abençoe o dia de vocês. E até 12:05, com direto do trono de Deus. Claudinha, de madrugada, quando entro, eu não escutei quando você falou. Tá, eu vou observar isso, Tereza. Obrigada pela dica, então. Beijo. Beijo, 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 beijo.